Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala com vocês é o Pedro, e agora a gente continua com o desfecho da história que o Benzedor começou a contar pra gente no episódio passado, sobre uma castração feita através do rastro de um cavalo. Pedro, dono, assim, ficava assim que eu via que não estava entendendo nada. Solta ele, solta o animal, mas aí ele vai fugir, é para ele fugir. Soltou, solta o animal, por favor. Soltou. Meu filho, agora eu vou te ensinar a castração pelo rastro do animal. Saí ali fora, Pedro, e aí o mentor me dizendo as palavras, eu só tinha que repetir e cortar em cima do rastro do animal, onde ele ia andando assim, ia deixando o rastro. Eu precisava só do rastro. Ali eu fiz certinho conforme ele me ensinou. Às 21 luas, os testículos do animal, nesse tempo, vai secar e cair. Pedro, quando assim fez os 21 dias, assim ele veio, me pegou e me levou. E naquele dia, assim, não tinha mais testículo nenhum. E aí o castrador perguntou para mim, insistiu várias vezes para me ensinar aquela magia. Não precisa amarrar, não precisa judiar, não precisa nada. Se faz no rastro do animal. Então não é bonito, Pedro? E quem o mentor trouxe para aquele momento ali da reza? O unicórnio. Bonito é pouco pra descrever, bonito é pouco. Principalmente pelo cuidado e pela preocupação com o bem-estar animal ali. A gente sabe que aqui no nosso rincão gaúcho é comum demais ver peões judiando dos animais, seja na hora de castrar, de domar, enfim. E saber que existem formas que ainda podem ser ensinadas e transmitidas de fazer essas lidas campeiras, digamos assim, de uma forma que não machuque, que não injudie, que não assuste nossos queridos amigos animais, já dá um bom suspiro de esperança, dá pra dizer assim, é realmente muito bonito. E uma última pergunta, assim, em relação a essa história agora, esse relato que tu nos trouxe. E mesmo tendo secado e caído, não trouxe dor nenhuma pro animal, ele seguiu bem e saudável ali. Pedro, sim. O animal nem sente. Não sangra, não precisa ser amarrado, não precisa ser ameaçado, não precisa ser julgado, subjulgado, não precisa força bruta, força humana, força animal. Pedro, nessa localidade assim, eu não faço com essa intenção, mas eu fiquei afamado nesse e em vários lugares. Eu fiz isso 3 vezes, até hoje, 3 vezes, e a pedido do mentor, porque eu não gosto de nenhum tipo de castração. Digam o que quiser dizer, mas eu achei assim tão lindo, porque para mim também era novo, Pedro, era muito novo. E aí o meu mentor disse assim: meu filho, nosso tempo indígena era assim. A castração que eles fazem há muito tempo é muito errada e é arcaica. Não precisa nada disso. E aí por isso que eu te digo assim, ensina as pessoas, as palavras têm poder. O que se fala tem poder, Pedro. Se falarmos palavras benéficas, o bem vai se fazer. Se usarmos palavras maléficas, o mal irá se fazer. Eu tenho esse conhecimento, me foi ensinado por ele, esse pai que agradeço muito. E aí eu digo assim, no final do dia, agradecendo a ele esse conhecimento, e ele me disse: agradeça ao grande pai, agradeça a Tupã, o Deus indígena, que para nós é Deus, né? Para eles é Tupã. É ele que faz, não nós, meu filho. Então, não é de se emocionar, Pedro. E quantos já me pediram para ensinar, porque se espalhou, Pedro. Hoje eu sou conhecido por esse fato também. E não é meu, Pedro. Eu só repeti. E com a faca ali eu fiz em cima do rastro. E aí eu pergunto assim aos demais, perguntarem os mais de idade, os mais velhos, que algum já ouviu falar nessa castração, que é pelo rastro.
E te ouvindo falar, assim, desse mentor indígena que te acompanha e que te trouxe esses ensinamentos, dá pra ver que existe uma cumplicidade também muito grande entre vocês, né? Esse caminho dos indígenas, principalmente quando a gente fala de animais, como é o assunto do episódio de hoje, a gente sabe que eles sempre foram muito próximos e muito ligados. A relação entre os indígenas e os animais é muito bonita, né? É muito natural. Conta um pouco mais pra gente dessa relação entre os indígenas e os trabalhos na Umbanda da Linha Branca, por favor. É com muito prazer, meu amigo. Pedro, esse indígena que me ensina essas partes, eu te digo assim, ele é um indígena assim, de aparência assim de 50 anos. Ele me disse que partiu assim com 50 anos. E um dos mentores que me acompanha, Deus de criança, Pedro. A sua magia sagrada vem do fogo, do elemento fogo. Ele sempre diz, ele é um espírito que traz a chama da justiça, da cura, e trabalha com o elemento fogo. E me ensinou e me ensina muito, Pedro. Inclusive, agora eu relatando esse fato contigo, ele está ao meu lado direito, dando boas-vindas, assim, dizendo assim que entre nós dois é uma troca. Nós nos conhecemos de muitas outras existências e experiências. E eu, benzedor, eu também, lá atrás eu já vesti uma roupagem indígena. Pedro, ele é meu doutor, ele é meu pai, é meu amigo, é meu irmão, é tudo para mim. E aí quando eu digo isso para ele, ele me diz assim de volta: nós mentores somos pequenas centelhas de Tupã, de Deus, meu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estou sempre a aprender, ele me ensina a cura, ele me ensina a magia, ele me ensina a reza. E eu sou muito grato por isso, e não tem nada que pague, Pedro. Não tem hoje mesmo um dia especial de Nossa Senhora Aparecida. Então essas vertentes, para mim, elas ficam muito mais fortes e muito mais claras. Aproveitando o assunto e antes da gente continuar com o tema do nosso podcast, eu quero trazer uma conversa que eu tive com o Rafael, que é peão numa estância, ou seja, trabalha com muitos animais, e também faz parte da corrente na qual o benzedor trabalha, e vai contar um pouco pra gente do que ele já presenciou de curas acontecendo, né, junto do benzedor, do caboclo, enfim, ajudando outras pessoas, e também como que ele consegue colocar em prática no ganha-pão dele as coisas que ele aprende no caminho da Umbanda da Linha Branca e assim ajudar e cuidar muito mais dos animais. Oi, Rafael, muito obrigado por estar aqui conversando comigo. Seja bem-vindo ao podcast Benzedor Falas de um Remanescente. Conta pra gente, como é que o que tu aprende na Umbanda se reflete no teu dia a dia? Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade de estar contando as experiências. Eu trabalho numa estância, né? Sou peão campeiro e também eu uso a benzedura para curar animais, principalmente eu uso muito para curar bicheira, né, para não ter que estar laçando o animal, não estar passando, né, fazendo o animal passar algum tipo de dificuldade, porque tu já tem que laçar, daqui a pouco levar na mangueira, pegar num tronco, né, para não estar judiando, eu uso a benzedura. Já usei energização uma vez numa égua que ela estava com pitiose. O que é pitiose? Pitiose é uma doença, ela é derivada de um fungo, se eu não me engano, e ela vai criando uma ferida e essa ferida só vai aumentando e leva o cavalo à morte. E foi ensinado a fazer Primeiro foi ensinado a fazer um remédio, né? Só que eu fiz uma energização e foi que curou. Foi através da energização que curou, né? Ela, porque quando eu fui botar o remédio, ela já estava quase procurada, já estava fechando. E ela tá lá na fazenda até hoje, lá. Eu trabalho nela. Tá super bem. E como foi que tu aprendeu a fazer essa energização que precisava ser feita? Foi numa reunião, o caboclo tinha baixado e nos ensinou a todos da corrente a fazer essa energização. E aí eu lembrei dessa energização nesse dia e fiz, e funcionou. Então esse conhecimento que tu aprende dentro da Umbanda, ele acaba te ajudando também no teu ganha-pão para tu poder cuidar ainda mais dos animais que estão te rodeando por ali. Sim, ajuda muito, né? E esse conhecimento que nos é passado na Umbanda, não somente para os animais, é para a vida, né? É para tudo.
E de que forma que tu conheceu o caminho da linha branca, que tu conheceu o benzedor, como é que isso veio até ti? Eu conheci a Umbanda através do Ailton. E foi através de uma visão que eu tive, uma mulher, um tempo atrás, e ela apareceu e disse que tinha chegado a minha hora. Na hora eu não entendi nada, né? E aí eu conheci o Ailton, ele me explicou. Aí eu conheci ele num rodeio. E aí eu contei a história, fui apresentado para ele e contei essa história que tinha acontecido. Só que eu não sabia que ele tinha esse conhecimento também. E aí ele me falou sobre a visão que eu tinha tido. E aí ele me convidou para corrente e eu tô até hoje. E em todo esse tempo que tu já acompanha o benzedor, o que é que mais te cativa no caminho da Umbanda da linha branca? Olha, o que me agradou foi a doutrina, né, da Umbanda e o cumprimento dessa doutrina que é passada, no caso. E isso aí me agradou bastante, porque dentro da Umbanda a doutrina se faz cumprida, assim, e isso aí me fascina, sabe? A gente vê na Umbanda da linha branca um caminho onde as coisas, a teoria é colocada em prática, de verdade, né? Não fica só no campo dos falares e dos saberes. O que é muito bonito, porque é na prática que a gente evolui de verdade, né? Fora as curas, as coisas, como eu te falei, né? Que eu nunca imaginava que pudessem acontecer da forma que acontecem. E isso aí me fascina muito. O que mudou na tua vida depois que tu começou a frequentar esse caminho? Existe um Rafael antes e um Rafael depois? Foi algum divisor de águas pra ti, por exemplo? Sim, foi um divisor de águas, né? Eu, antes da Umbanda, eu era uma pessoa que gostava muito de bebida, passava noites em claro. Depois que eu entrei, eu fui adquirindo mais responsabilidade, vamos dizer assim. Eu diria que a Umbanda, ela me deu um norte, um rumo, né? Para mim, me fez muito bem. Tu comentou sobre algumas curas que te chamaram a atenção. Já tenho visto bastante coisas, né, que eu vi acontecer, pessoas que vieram enfermas e saíram curadas, e isso me fascina bastante. Eu até gostaria de contar um caso de uma que era uma menina. Ela estava cheia de verruga, tinha verruguinha no rosto, nas mãos. E aí um dia ela teve lá em casa e eu vi aquelas verrugas e perguntei se para a avó dela, ela andava com a avó dela, perguntei se eu poderia benzer ela. Ela disse: "Não, pode". E fiz o que tinha sido me ensinado, né? E passou-se 30 dias. Eu nem esperava quando veio a avó dela apareceu lá em casa. E eu perguntei se ela tinha... Ela disse: "Não, caiu tudo, 30 dias não tinha mais nada". Eu digo: fiquei louco de feliz. E passa-se um tempo, eu tô na praça do centro, aqui na cidade, né? E eu vejo a guriazinha brincando num brinquedo daqueles e agarrando e pulando de um pro outro. E eu fiquei pensando, olha que coisa boa de ver, né? Ela ficou boa e tava lá brincando, e ela não conseguia fazer esse tipo de coisa antes, porque as verrugas dói, né? Onde pega, e ela tava boa. Isso aí para mim foi muito gratificante. E num resumo, como é que é fazer parte do caminho da linha branca? Cada reunião é um aprendizado novo, é poder ajudar os outros assim, como o benzedor tem nos ensinado, e pretendo trilhar esse rumo também, junto com meus irmãos da corrente, e é isso. Que bacana. Obrigado, Rafael, por ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência nesse caminho. Muito obrigado. São relatos impactantes, né, e que mostram como a fé é poderosa, como através da nossa fé a gente pode conquistar milagres, como o benzedor mesmo falou, né, a gente vê milagres, a gente vê cura, a gente vê muita coisa bonita. E falando em fé, a gente está gravando esse episódio no dia 12 de outubro, uma quinta-feira à tarde, né, dia da Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, inclusive. E mãe muito querida por todos nós, principalmente, né? Principalmente para as pessoas que trabalham na luz da Umbanda da linha branca. Inclusive, a gente sabe que nesse caminho da Umbanda da linha branca, assim até como outros caminhos também de matriz africana, é comum a gente pegar nomes populares, como Nossa Senhora de Aparecida, e chamamos de Mãe Oxum. Cristo, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, se torna Oxalá. É apenas um outro nome para se referir à mesma divindade, à mesma luz, à mesma grandeza. Nesse mesmo sentido, os espíritos indígenas que a gente comenta aqui, como esse mentor, a gente trata como os caboclos, certo? Dentro da Umbanda da linha branca. Então, para quem
tá começando agora, não conhece muito esse contexto, explica um pouco pra gente como é que funciona essa relação. Existe hierarquia entre os espíritos, entre os orixás, os caboclos, os pretos velhos, os herês? Como é que é essa organização dentro do caminho da Umbanda da Linha Branca, Ailton? Pedro, existe sim hierarquia. Existe. Principalmente no mundo espiritual. Pedro, tu bem sabe, ou dizer aos demais, eu sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida. É como aquela canção sagrada do Roberto Carlos, que ele fala: todas as Nossas Senhoras é a mesma Mãe de Deus. Para mim é nítido, é muito claro isso. Então, às vezes, a pessoa chega para mim e diz assim: Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora de Aparecida, ou a Virgem Maria. Pedro, até os compositores, eles têm a veia mediúnica. Compositor, assim, ele escuta com o ouvido espiritual. A música não é feita deles, é escutada por eles, é recitada a eles. Então, isso é a mais pura verdade. Todas as Nossas Senhoras é a mesma Mãe de Deus. Vamos dizer Nossa Senhora de Aparecida, porque a imagem foi encontrada em Aparecida, né? Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu na cidade de Fátima, em Portugal. Então, se cada lugar dá-se o seu nome, a sua homenagem. Mas todas elas são Nossa Virgem Maria, né, Pedro? Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim, particularmente, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, é Nossa Senhora. Sou devoto, fervoroso e cada vez mais, Pedro, dessa Mãe Santíssima. E fico tão feliz em nós fazer o nosso podcast hoje, no dia dela. Então, para mim, se torna mais forte ainda. E o mentor que está junto, esse indígena, ele está dizendo para nós, Pedro, assim: para mim ela se chama, para mim é o meu povo, ela se chama Rosa Mística. Não é lindo, Pedro? Esse mentor, ele é um indígena, sim, mas na hierarquia ele é um cacique, Pedro. Ele me disse que ele governa mais de 5.000 indígenas. E a Umbanda existe hierarquia, sim. Os orixás, a gente diz os orixás, os santos, vêm ser os ministros, né, Pedro? Vêm ser os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente diz os mentores. Os mentores pode ser indígena, pode não ser indígena, pode ser africano, pode não ser africano, pode ser árabe, pode ser indiano. Então existe essa hierarquia, sim. E no nosso caminho há muitos deles, mas eu cito esse em particular porque é um dos mentores também que devo muito, Pedro, e já vi salvar, já vi trazer cura, sim, a inúmeras pessoas. Proteger, inclusive a mim mesmo, Pedro. Em alguns podcasts nós vamos deixar bem clara essa parte. Pedro, eu já fui livrado e protegido, assim, de bandidos. Eu já tive a minha vida em risco. E, resumindo assim, sou de paz, sou pacífico, como pede nosso Senhor Jesus Cristo, e serei sempre pacífico. Vou só resumir assim, eu tenho uma passagem, Pedro, assim, muito forte, que eu fui atacado por um bandido armado e mais uma vez o benzedor usou a reza, a benzedura, para quem carregava uma faca e investiu contra mim. Eu desarmando, tirando-lhe a arma, nada o fiz, porque o meu íntimo é bom. Mas para ver assim a reza, a benzedura, até nisso, Pedro. Se a reza, a benzedura, ela corta o tempo, o mau tempo e a tempestade, que dirá ela assim contra um ser humano? Sublime, meu amigo Ailton. Sublime é a palavra para descrever esse respaldo espiritual que a gente tem. Olhando assim para a forma como tu fala de Nossa Senhora, de Mãe Oxum, é bonito ver o brilho no teu olho. Quem tá ouvindo, infelizmente, não consegue enxergar, mas transcrevo para vocês que é bonito de ver a emoção que passa. E esse ambiente de paz também que a gente consegue ter acesso e cultivar na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Grande Mãe, né? Hoje, ainda mais nesse dia especial, a gente olha para ela que viu seu filho dar a vida por nós, né? E pensa, dentro desse caminho existe muita perseguição,
Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para a Terra trazendo ensinamentos sem preço, não tem um adjetivo que seja bom o suficiente para descrever. Veio para nos ensinar, para nos trazer a palavra de Deus, para nos trazer paz, nos incentivar e mostrar o caminho da evolução, de como chegar até o Pai. Foi perseguido, foi crucificado. E ela, uma mãe resiliente, viu isso acontecer e agiu também de forma sublime diante disso. Hoje, os médiuns que seguem o caminho da caridade, que seguem o caminho de Cristo, que tentam ao máximo seguir os seus passos, também são perseguidos. No episódio passado mesmo, ouvimos alguns depoimentos que falaram um pouquinho, muito por cima dessa perseguição, né? E agora tu relata um pouco mais pra gente desse tipo de acontecimento. Por que essa perseguição acontece com quem está no caminho da luz? E qual é o principal ensinamento que a gente tem que ter sempre no coração para atravessar essas provações? Pedro, é com muito carinho que eu toco nesse ponto, né? Porque sempre assim que for falar de Nossa Senhora, para mim sempre será muito forte e crucial. Eu penso que, sim, quando a gente abraça a caridade, quando a gente abraça servir ao próximo, Pedro, nós temos que também nos preparar para sermos criticados, perseguidos, julgados e subjulgados. A quem escolhe e adere o caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo tem que ter essa certeza. É como Ele mesmo nos ensinou, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são injustiçados, porque eu vos consolarei. Então, sempre assim que existir uma perseguição, Pedro, eu tenho sempre esse raciocínio, sempre esse ensinamento fala mais alto dentro de mim. Como eu bem disse e digo, é comprovado, não tenho só palavras por isso. Já passei muitas coisas, não me lamento por nenhuma, Pedro, porque todas elas me tornaram mais forte. Mas eu posso dizer, Pedro, assim, eu já vi nesse caminho cura, eu já vi milagre, eu já vi proteção, eu já vi luz divina, eu vejo luz divina. Por eu ver luz divina, e sempre acredito assim que vem e deriva de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe, Pedro, eu tenho 3 filhas. E uma delas eu coloquei o nome, eu batizei com o nome de Santa Luz, porque eu sou uma pessoa que eu vejo luz desde criança. Luz mesmo, só que luzes espirituais. E aí eu digo assim, eu vou fazer uma homenagem à grande mãe e às luzes que eu vejo. Tive minha 3ª filha e coloquei o nome em homenagem à Nossa Senhora de Santa, que também é minha mãe, e para homenagear a luz que vejo, a luz que me ensina, a luz que me ilumina muito, em todos os momentos de minha vida. Coloquei o 2º nome, Luz, Santa Luz. Então, por ser um dia de Nossa Senhora, Pedro, não vou deixar passar isso em branco. E respondendo a tua pergunta, eu digo assim, tendo amor no nosso coração, tendo amor ao próximo, se colocando no lugar do próximo, tudo muda, tudo se fortalece, tudo cresce, tudo floresce. E eu quero compartilhar nesse podcast algo, Pedro, que tu és sabedor, porque eu já confiei isso a ti também. Eu, desde criança, Nossa Senhora de Aparecida se comunica comigo, até o dia de hoje. Não sou eu que me comunico com ela se comunica comigo. E aí eu digo assim, tenho que pagar, Pedro. Para pagar isso, eu digo só o vosso santo e bento Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca sei quando eu vou ver, quando eu vou escutá-la, Pedro. Quando eu me dou conta, ela já está acima de mim, conversando comigo, na forma de Nossa Senhora de Aparecida. Então, tenho maior obrigação de seguir o bem, de estar no bem, de permanecer no bem e de ser parte do bem. Muito bonito ouvir isso e tenho plena certeza de quem está ouvindo isso do outro lado aqui do podcast também se emociona, assim como eu posso ver a emoção nos teus olhos agora enquanto tu relembra e relata esse fato. Nós temos nela uma grande mãe, uma grande advogada, um caminho de luz, um manto que nos protege, sem dúvida alguma. A gente vê em
em muitas religiões, ela ser cultuada de diversas formas. E o importante mesmo é sabermos que ela é a nossa mãe, é um colo, é um abraço, independente de religião, independente de credo, mas sempre nos unirmos na luz da Grande Mãe, porque assim como diz nos Santos Testamentos, né? Honrai pai e mãe, com certeza Cristo não deixaria de honrar a sua. Então é santa sim, é uma luz com certeza, é o nosso farol, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. E te agradeço por compartilhar isso com os nossos ouvintes, por confiar isso a gente, porque demonstra o poder o poder e a divindade, que é seguir um caminho, ter um caminho de amor, porque não é sobre uma religião propriamente. A religião, como a gente já conversou, e como dizem também os pretos velhos, é uma escola, uma sala de aula na faculdade da vida. Mas é saber que dentro do amor, dentro da caridade, dentro do serviço ao próximo, a gente encontra luzes tão bonitas capazes de nos fazer tantas benevolências. Então, muito obrigado. E é com esse relato que a gente encerra esse episódio do podcast. Muito obrigado a todos que estão nos escutando até aqui. No próximo episódio a gente vai ter mais história boa, mais depoimento. A gente vai conversar muito mais. E agradeço muito por compartilhar isso com a gente. Amém, Pedro. E eu também agradeço a todos e a todas de coração e novamente desejando luz divina a todos, ao mundo. Principalmente naqueles lugares que estão em guerra, né, Pedro? Aqueles irmãos, aquelas irmãs lá que estão a sofrer as consequências de ignorância, de burreza dos demais, dos que se dizem que têm os poderes nas mãos, né? Que estão em seus cargos para ajudar o povo, pelo povo. E o que fazem? Por ganância, por ignorância. É a esses irmãos e irmãs que temos que dedicar preces, orações e muita firmeza para que passe essa dor o mais breve possível, né, Pedro? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe, um abraço a todos. E o meu muito obrigado. Que a divina luz de nosso Senhor Jesus Cristo e da Rosa Mística acompanhe vocês. Até o próximo episódio.